Olá, pessoal. O meu nome é Amanda Mascato e eu vou apresentar o trabalho titulado Influência do Copepo de Acarte SP e uso de probiótico nos estágios iniciais de cultivo do cavalo marinho hippocampus. Bom, o cavalo marinho hippocampus ele pertence à família Cygnathidae e ele é distribuído desde a costa oeste dos Estados Unidos até o Rio Grande do Sul no Brasil. Em relação ao seu comércio, na década de 2000, o Brasil foi considerado um dos principais exportadores do cavalo marinho vivo do mundo, o maior da América Latina, exportando milhares de indivíduos por ano, principalmente para o mercado de aquariofilia. Devido à sobreexploração para o comércio e à degradação de seus habitats naturais, hoje ele consta como vulnerável na lista nacional de espécies da fauna ameaçada de extinção e também consta no apêndice 2 da CITES. Então, a aquicultura ela surge como uma forma sustentável para o abastecimento de mercado e também para a conservação da espécie. Porém, um dos grandes entraves seria, na larvicultura, a baixa sobrevivência, que pode estar relacionada à inadequada nutrição, por causa do tipo do tamanho de alimento que geralmente é ofertado. E esses animais, assim que eles nascem, eles já se alimentam de presas vivas, que devem então ser cultivadas ou coletadas. Os rotíferos e as artêmias são os alimentos vivos mais utilizados na piscicultura, mas nem sempre promovem boa sobrevivência para algumas espécies. O copépode ele apresenta uma boa capacidade de digestão, principalmente por ser o principal alimento disponível em ambiente natural, porém, como é um alimento difícil de ser cultivado em ambiente fechado, muitas vezes ele é coletado e o risco de contaminação pode ser alto, através da introdução de patógenos na produção. Bom, os cavalos marinhos eles são especialmente vulneráveis às doenças e infecções bacterianas, como essas bacterioses, sendo que a erosão da carne e a podridão do focinho são principalmente ocasionadas por espécies de víbrio, do gênero víbrio. As vibrioses são as principais doenças que acometem a produção de cavalos marinhos. E os víbrios, eles podem ter alta resistência aos antibióticos que são utilizados hoje na aquicultura. Por isso, o probiótico ele surge como uma alternativa. Os probióticos são utilizados para melhorar a saúde, a resistência às doenças e, consequentemente, o desempenho zootécnico. Por colonizarem a parede intestinal e produzirem compostos antibacterianos, eles inibem o crescimento de bactérias patógenas. Também promovem efeitos benéficos no hospedeiro, como maior digestibilidade, aumentando a conversão alimentar, o ganho de peso e o consequente aumento da produção. O objetivo do trabalho foi determinar uma dieta adequada para a larvicultura do hippocampus e avaliar o uso do probiótico comercial em relação ao índice zootécnico, a microbiota bacteriana e a atividade de enzimas digestivas. Delineamento experimental. Adultos de hippocampus foram coletados em Guarapari, no Espírito Santo, e enviados para o Laboratório de Peixes Ornamentais Marinhos, onde foi feito todo o experimento. 6 sistemas de recirculação independentes foram montados, povoados com 5 indivíduos por litro, provenientes de 3 casais que pariram no mesmo dia, totalizando 115 filhotes por aquário. O probiótico comercial utilizado foi o Aquastar da Biomin. Ele foi diluído diariamente na dosagem máxima recomendada pelo fabricante, que é de 0,005 gramas por ml, nos tratamentos em que ele foi utilizado. O rotífero e a artêmia foram produzidos em laboratório e o copépode ele foi coletado em uma lagoa, em um tanque escavado com água proveniente da Lagoa da Conceição, identificado como Acarte SP. Então, aqui estão os 6 tratamentos. O tratamento A é uma alimentação apenas de artêmia. O AP é uma alimentação de artêmia mais probiótico. CRA, alimentação mista de rotífero, artêmia e acártia. CRAP, alimentação mista mais probiótico. RA, alimentação de rotífero e artêmia. E RAP, rotífero, artêmia e probiótico. Então, a apresentação foi dividida em 2 partes. A parte 1 define o melhor protocolo alimentar com os animais com 13 dias após o nascimento, e a parte 2 define
avalia o efeito do probiótico na larvicultura, os animais com 16 dias após o nascimento. Em relação aos índices técnicos, eles foram mensurados através do comprimento total, que é o comprimento da cabeça, tronco e cauda, e pesados. Aqui está um gráfico de sobrevivência, onde a gente observa os maiores resultados percentuais de sobrevivências nos tratamentos que continham o copépode e os piores resultados nos tratamentos apenas com artêmia, resultados intermediários observados nos tratamentos com rotífero e artêmia. Normalmente existe uma alta mortalidade na fase pelástica do cultivo de cavalos marinhos, mas que diminui depois com a fase bentônica. Aqui a gente viu uma mortalidade elevada do terceiro e no quarto dia após o alimento, nos tratamentos somente com artêmia. E essa elevada mortalidade neonatal pode estar relacionada à incompleta maturação do sistema digestivo antes da metamorfose e sugerindo a incapacidade desses animais de conseguirem digerir o mesmo tipo de alimento do que os juvenis e adultos. Sugere-se, então, que seja incluída a artêmia somente após o quarto dia. Em relação à altura, comprimento total e peso, os tratamentos com copépode apresentaram resultados satisfatórios. Quando comparados entre eles, o tratamento com probiótico foi significativamente maior. Já em relação ao peso, não teve diferença entre os tratamentos com ou sem probiótico, somente entre os tratamentos alimentares, onde os tratamentos com copépode tiveram resultados maiores do que os demais. E essa diferença de crescimento ela pode estar relacionado à composição alimentar, né, desses zooplâncton. Por exemplo, aqui tem um trabalho de Barroso que ele definiu o perfil de ácidos graxos de copépodes selvagens, cultivados e de rotíferos, e viram que as concentrações eram bem maiores em copépodes selvagens. Neste estudo também definiram que DHA em copépodes pode ser até 10 vezes maior do que em artêmias, mesmo depois de enriquecidas. Então, o desempenho insatisfatório dessas dietas sem o copépode, ela pode estar relacionada com a menor concentração desses ácidos graxos nesses alimentos. Em relação ao uso do probiótico, aqui a segunda parte, os animais já estavam com 13 dias após o nascimento. A avaliação biológica foi feita a contagem de bactérias heterotróficas totais, de víbrios totais e bactérias acidoláticas totais. E a atividade enzimática foi definida a atividade de protease e amilase. Em relação ao efeito do probiótico na contagem bacteriana, não tiveram diferença significativa, apenas notou uma maior contagem de bactérias ácidos láticas nos tratamentos com probiótico, do animal e da água, ao mesmo tempo menores contagens de víbrio nesses dois tratamentos, né, na água e nos animais. Esses autores definem que o suplemento alimentar, tanto via oral quanto água, eles reduzem as cargas de víbrio dos cultivos. Porém, em relação à atividade enzimática, também não houve diferença significativa, mesmo que numericamente os valores tenham sido mais altos no tratamento com probiótico. E mesmo que os índices zootécnicos tenham sido maiores, a gente não pode afirmar que foi decorrente do efeito do probiótico no aumento da atividade enzimática. Então, o probiótico como aditivo de água, ele é uma eficaz via de administração, pois através dele aumentam-se as funções digestivas e, consequentemente, o crescimento. Porém, outras pesquisas devem ser realizadas para determinar outras vias de administração, obter concentrações adequadas de probiótico e isolar bactérias dos adultos para depois serem utilizadas em filhotes. Como conclusão, os copépodes foram considerados a dieta mais eficaz, pois melhorou significativamente os índices de crescimento e sobrevivência e
A utilização do probiótico na água foi benéfica para o crescimento das larvas. Obrigada.